Boa noite a todos, boa noite a todos. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Estamos chegando, estamos esperando aí cada uma, né? Então vamos aí tocar para frente, ver como é que tá as coisas, né? E vamos acompanhar, né? Vou esperar aí as pessoas irem chegando, né? Para gente fazer a nossa reflexão de hoje. Chegou alguém, quem é? Fátima Silva Neves. Boa noite, Fátima. Paz e bem. Estamos aí. Hoje a gente vai falar. Novamente é um texto conhecido. Os textos de Mateus são bastante conhecidos, pela natureza, inclusive, do Evangelho de Mateus, que é o mais antigo de todos os evangelhos. Não é essa forma que a gente conhece. A gente sabe que existe um proto-evangelho de Mateus, um primeiro evangelho de Mateus, que alguns dizem, inclusive, que se chamava Logias de Mateus, ou seja, como se fosse um conjunto de frases. Era muito comum se fazer isso na época. Se pegavam um conjunto de logias, de frases das pessoas, para que aquilo não se perdesse. E Mateus, que escreve para os judeus, isso era muito, muito comum. Então, é um evangelho que tem uma situação muito forte. Fora que assim, é um evangelho muito interessante. Por exemplo, uma das pessoas que eu tenho uma admiração toda especial, um dos santos da minha devoção, que é Francisco, Francisco de Assis, junto com sua amiga Clara, Clara de Assis, eles basearam a realidade da vida deles no Evangelho de Mateus. Mas vários são homens e mulheres que têm o Evangelho de Mateus como um evangelho muito forte na vida deles. E eu acho que a leitura de hoje, ela tem muito a ver com isso. E tem muito a ver com os dias que nós vivemos. Inclusive, uma amiga minha, quando viu a chamada, a chamada dos falsos profetas, ela virou e falou para mim: Bernardo, como nós temos falsos profetas nos dias de hoje? Eu falei: sim, temos vários. Em breve a gente vai começar e a gente vai ver o que está aqui, Ô Edivaldo, boa noite, paz e bem. Seja muito bem-vindo. Nós vamos ver aqui. Opa, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Bom,
é praticamente muito claro o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre os falsos profetas, e nós temos falsos profetas entre nós. Existem hoje falsos profetas. E não são poucos. Não são poucos. E aqui a gente pode definir alguns tipos de falsos profetas a partir do que o próprio Evangelho nos diz. O Evangelho diz assim: eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas. Ou seja, eles parecem ser um de nós. Como assim, Bernardo? Parece ser um de nós? Esses falsos profetas, eles parecem ser cristãos. Se bobear, eles dizem que são cristãos. Aliás, para bobear, não, eles vão falar para vocês: nós somos cristãos. E é capaz, inclusive, eles falarem quase como a primeira coisa da vida deles: eu sou cristão, sou médico, sou marido, sou filho. A primeira coisa, capaz da primeira coisa que fala deles próprios é que eles são cristãos. E eles provavelmente vão querer dizer alguma coisa dizendo que são as pessoas extremamente cristãs, muito cristãs, ou que seguem a religião com afinco, porque eles querem parecer como eu ou você. Eles querem parecer pessoas que seguem Jesus. Ou seja, pessoas que aprenderam com Jesus a forma de viver. Né? E aí a gente mora o perigo. Por quê? Porque por dentro são lobos ferozes. E aqui Jesus não faz essa escolha, vamos dizer, de uma forma leviana. O lobo destrói a ovelha. O lobo se alimenta da ovelha. O falso profeta, né, ele não apenas se passa por um cristão. Ele é falso na sua essência. Qual é a essência da profecia na Bíblia? A essência da profecia na Bíblia. Oi, Missanga Potter. Boa noite, paz e bem. A essência da profecia na Bíblia é muito clara. Ela vira e faz o seguinte: ela mostra o que é errado, pede, nos ensina o certo e pede para nós sairmos do erro e irmos para os acertos. O que o falso profeta vai nos falar? Ele vai fixar as coisas ou em falsos erros, ou em erros menos importantes, ou em erros circunstanciais, para não nos levar ao certo, mas para nos levar a uma coisa que parece certo, mas não é. Por isso que Jesus fala que a gente deve ver os frutos. Um profeta verdadeiro quer te levar para junto de Jesus, para junto de Deus. Ele vai falar das coisas de Deus. O falso profeta, ele vai fazer um carnaval, ele vai falar muito bonito, é capaz dele se mostrar irritado, se mostrar revoltado com um não sei o que, com não sei qual, porque está destruindo a fé. Mas ele não quer te levar para o que Jesus ensinou. Ele quer te levar para o outro lado. Porque do mesmo jeito que o lobo destrói a ovelha, quer sugar a ovelha, mastigar a ovelha para obter coisas para ele, o falso profeta quer destruir a vocês. Ele quer destruir a mim. E quer usar de mim e de vocês para o benefício deles. E quer nos levar para um local que não é o local que Jesus nos quer. É por isso que ele fala para a gente reconhecer os frutos. E ele é muito claro.
Se o fruto é bom, a árvore é boa. Bernardo, mas qual é o fruto que é bom? Ah, gostei da pergunta, porque essa é a pergunta essencial. Essa é a pergunta que é a chave para desmascarar o falso profeta. Qual é o fruto que é bom? Olha o que Jesus ensinou. O que Jesus te mostra? Jesus, ele fala de uma sociedade que exclui ou fala de uma sociedade que inclui? Jesus, ele respeita o estrangeiro ou ele é contrário ao estrangeiro? Jesus está aberto, é sensível, hoje em dia falam em empatia, ou seja, se coloca no lugar do outro, ou ele tem uma posição rígida? Jesus é um homem que a moral está acima das pessoas, ou ele está mais preocupado com a pessoa do que com as regras de moral? Né? É até bonito quando Pedro vai à casa de Cornélio, um romano, né? Pouco antes de ir à casa de Cornélio, ele tem uma visão onde Jesus apresenta um banquete para ele com uma série de comidas que eram proibidas aos judeus. E ele fala: Senhor, eu não posso comer isso porque isso é impuro. E Jesus vira e fala: não aquilo que Deus glorificou. Fátima, qual é a melhor maneira para identificar o falso profeta? Exatamente isso que eu estou falando. Olha qual é a fala. Por exemplo, o que Jesus fala sobre a nossa relação com os outros? Ele diz assim: amai-vos uns aos outros. Ele diz assim: faça com o outro aquilo que você quer que façam com você. Ele diz que você deve dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar o doente, acolher o estrangeiro, visitar o preso. Ou seja, ele nos fala sobre uma forma de lidar. As pessoas têm que estar te mostrando isso. Se alguém te mostra alguma coisa diferente disso, tem algo de errado nesse profeta. Esse não é um bom profeta. O que Jesus fala sobre a violência? Ele fala assim: não resistir ao malvado. Se alguém te bate na face esquerda, oferece a direita. Ele também diz: Pedro, guarda a tua espada, pois aquele que vive sobre a espada morrerá. Então, qual é a fala de Jesus? É uma fala de paz, é uma fala de tranquilidade, uma fala pacifista. Se alguém é contrário a isso, não está nos frutos de Jesus. Jesus trata as mulheres como? Com todo respeito, com todo carinho, com toda educação. Se alguém te fala alguma coisa contrária a isso, se alguém, por exemplo, fala que a mulher é inferior, se alguém fala que a mulher não merece todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, não é Jesus que está falando. Como é que Jesus tratava os estrangeiros? Como é que ele tratava os romanos e os gregos? Com carinho, com atenção. Ele, quando lidava com pagãos, fazia atos para os pagãos que os judeus consideravam errados. Por exemplo, ele chega numa região pagã e os pagãos pedem que ele toque os doentes para que eles fiquem curados. Para um judeu, tocar um doente é um absurdo, mas para aqueles pagãos o toque era importante. O que Jesus faz? Ele toca o pagão. Ou seja, ele aceita a cultura do outro. Ele não briga contra a cultura do outro. Ele, pelo contrário, chega naquela cultura e traz ela para nós. Tipo o que o Papa Francisco fez, né, os bispos
da Amazônia, né, chegaram para os indígenas e falaram assim: a gente vai falar com o Papa, o que vocês querem dar de presente para o Papa? E eles fizeram um cocar. Aí os bispos mostraram o cocar para o Papa olhou e falou assim: é uma mitra? Né? Por quê? Porque a mitra é o chapéu do bispo, e ele é bispo. Entende? Ele não virou e falou assim: ah, que bonito, é um cocar. Não! Ele colocou aquilo como se fosse próprio dele. Isso, e Jesus faria isso, como Jesus fez ao tocar as pessoas. Você tem que reconhecer esses frutos. Por exemplo, quando Jesus tratou uma pessoa como se fosse indigna da graça divina, ou como se não merecesse ser cuidada por ele. Quando? Nunca, né? Então, se alguém vira para você e fala: não, fulano é um pecador terrível, esse não tem salvação, não merece o nosso respeito e tal. Isso não é Jesus. Sabe, a gente tem que reconhecer terrível, uma pessoa interessada em nos condenar. Isso é falso profeta, pessoal. Isso é falso profeta. O profeta verdadeiro, ele nunca falaria isso. O profeta verdadeiro denunciaria a exclusão, denunciaria a injustiça social. O profeta verdadeiro iria contra o racismo, contra a homofobia, contra a propofobia, contra o machismo, porque isso retira a dignidade do ser humano. Tudo que retira a dignidade do ser humano é fruto ruim. O profeta verdadeiro, ele vai pregar a paz. E a paz é o compromisso. Ele vai pregar a paz porque a paz é o meio de vida daqueles que realmente acreditam em Jesus. Porque eles sabem que em Jesus todos somos irmãos. Todos nós somos irmãos e irmãos não podem brigar. Ah, Bernardo, mas você está falando, eu estou falando, não sou eu que estou falando, é Paulo que fala isso. Vós todos sois filhos de Deus através de Jesus pela ação do Espírito Santo. Então não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é o próprio Deus. Quando ele inspira Paulo a falar isso. É necessário que a gente entenda que nós não vamos reconhecer o falso profeta pelo discurso, pelo jeito que ele fala, pelo que ele se diz ser. A gente não vai reconhecer ele pela roupa que ele veste, ou pela forma como ele se apresenta para nós. A gente vai reconhecer o falso profeta pela forma como ele quer que nós sejamos, o que ele quer que nós façamos. Sabe, o falso profeta, ele definitivamente quer nos levar para o caminho ruim. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Bom, é sempre difícil, mas é necessário. Quando se estiver em frente a uma pessoa, vocês vejam o que ela quer, o que essa pessoa quer que vocês façam. Se o que ela está propondo é estranho ao Evangelho, com certeza é um falso profeta. Amém? Bom, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido boa, espero que vocês tenham gostado. Né? Nós vamos nessa correria de sempre. Hoje eu corri um pouco menos que ontem, mas também não foi pouca coisa não. Né? E a gente está indo. Né? Meus pais estão melhorando da Covid, graças a Deus. Né? Eu testei já positivo, negativo, aliás, 2 vezes. Né? Uma na sexta, uma na segunda. Amanhã eu faço outro teste. Né? O pessoal acha que eu faço teste por esporte, mas não é por esporte não. Amanhã, por exemplo, é parte de uma pesquisa, então faço um teste. Né?
E sábado eu vou batizar umas crianças, provavelmente eu vou fazer um teste antes do batismo, para eu ter certeza que eu estou bem, que eu não estou pondo ninguém em risco. Né? Todos os meus 35 testes até agora foram negativos. Né? Então vamos continuar aí, tomara que eu consiga. Né? Tinha um pessoal brincando que o meu objetivo era chegar a 50 testes negativos. Eu, sinceramente, prefiro chegar a 100 testes negativos. 1000 testes negativos, porque eu não quero pegar Covid. Eu morro de medo, eu falo isso claramente. Inclusive, eu uso máscara o tempo todo. Aí é uma máscara N95, não é uma máscara comum, não. Eu uso máscara boa, tá? Por isso que eu estou assim, ó, todo marcado, eu me preocupo muito. Quem me conhece sabe que eu estou andando de máscara o tempo todo. Tá? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, marcando o encontro amanhã, às 19h30. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.